Pronto, muito bem. Antes de avançarmos aqui para a outra parte da rastreabilidade, vamos só terminar aqui o menu dos registros, ok? Eu parei aqui mesmo no Caixo de Sodré para mostrar e falar aqui de uma outra situação. Portanto, o menu dos registros já vimos quase todos os campos, só falta aqui este para algumas lojas específicas, que é se não estou em erro, Cais de Sodré, LX Factory e falta-me outra. Quem é que faz desinfecção de frutas e legumes por causa dos cocktails? É o X, o Cais e o Elevador. Elevador, falta um elevador. Cais de Sodré, Elevador e LX Factory têm este menu de desinfecção de frutas e legumes. Eu fiz um vídeo também sobre isso e enviei só para o WhatsApp da loja, ok? Se vocês virem que ainda não viram o vídeo ou não sabem muito bem como é que se faz este registro, eu posso explicar também aqui agora, mas no vídeo também está muito rápido, e explica bem, como é que isto se faz, também é muito rápido. Tenho aqui o procedimento, como todos os menus do Sara, tenho o procedimento azul. Se quiserem transferir também está aqui. Isto tem que se fazer nestas 3 lojas porque estamos a servir cocktails nas lojas também. E uma vez que utilizamos frutas, se calhar até vegetais, etc., para fazer os cocktails, tem que haver um registro de desinfecção de frutas e legumes. Já todas as lojas receberam as pastilhas de desinfecção? Pronto. Então, eu estou a ver aqui que o Cais de Sodré já tem feito, se não quase todos os dias, todos os dias. Muito bem. E, portanto, o objetivo é mesmo este, que uma vez por dia, ou sempre que, agora vocês é que sabem, querem estar a fazer a desinfecção e registros cada vez que vão fazer a lavagem. Agora, pelo menos uma vez por dia tem que haver registro de desinfecção das frutas utilizadas. Vocês, se calhar, ao início do dia, colocam as frutas todas que vão utilizar para o dia na cuba de lavagem, fazem essa desinfecção e depois fazem o registro. Se fizerem, por exemplo, uma desinfecção de manhã, outra desinfecção à tarde, podem fazer até 2 registros. Podem fazer o número de registros que vocês quiserem. Em loja é que verificam o que é mais prático, pronto, vantajoso fazer, ok? Portanto, a desinfecção deve ser feita em folhas inteiras, alimentos com casca, inclusive, está bem? Lavar os alimentos previamente com água potável para remover tudo o que seja de maior, deixar a pastilha dissolver completamente antes de mergulhar os alimentos na cuba d'água e depois uma pastilha dá para 10 litros de água. Se vocês virem que não precisam de tanta água para desinfetar, podem utilizar meia pastilha e colocam só 5 litros de água. O ideal é que o tempo de contacto seja 5 minutos para desinfetar o máximo mais possível. Depois, é muito importante, após a desinfecção e os alimentos estarem lá mergulhados nesta água, passar por água corrente fria para eliminar todos os vestígios de pastilha que possam ficar. Às vezes as pastilhas são difíceis de dissolver e, portanto, é importante passar por água corrente, até porque às vezes em alguns cocktails ou batidos pode-se utilizar os produtos com casca e tem que se eliminar todos os vestígios da pastilha. E depois é fazer aqui o registro. Portanto, o que é que utilizaram? Que fruta é que utilizaram, a dosagem, o tempo de contacto e a quantidade de água, ok? Basta fazer este registro diário, se quiserem fazer mais vezes ao dia, fica ao vosso critério. Depois, passamos então aqui para o registro da rastreabilidade. No menu da rastreabilidade, nós temos também várias opções. Decidimos efetivamente debruçar-nos aqui um bocadinho sobre o menu da rastreabilidade, porque percebemos que existiam muitas lojas que faziam registros diferentes e produtos diferentes, e o objetivo aqui é uniformizar estes procedimentos e estes produtos que se registram nestes menus. Portanto, na recepção, quais são os produtos que devem ser controlados? Todas as mercadorias e encomendas que cheguem às lojas, ok? Imaginem, consumíveis, papel higiênico, papel absorvente, produtos de limpeza, luvas descartáveis, EPIs, não vale a pena estar a registar, é todas as mercadorias ou encomendas que
vão ser vendidas, que vão ser depois consumidas pelo cliente, ok? Tem que haver aqui um registro de rastreabilidade desde a recepção até que o produto é entregue ao cliente para consumo. É obrigatório, é uma questão obrigatória e que em muitas ações de fiscalização os técnicos e os fiscais olham para isto e, portanto, todos os registros de recepção têm que ser feitos neste menu. Vocês também já fazem isto no ZoneSoft, mas qual é a diferença entre o ZoneSoft e o SARA? O ZoneSoft controla meramente stock, vocês só inserem números. Aqui no SARA, não, vocês na recepção fazem uma avaliação da temperatura, do estado de transporte das encomendas, do estado do produto e da embalagem, se tem rótulos, se não tem, se a integridade do rótulo está perceptível ou não, se a embalagem vem aberta, vem danificada, ok? Portanto, aqui o objetivo é registar todas as mercadorias que cheguem à loja, consumíveis não é necessário, está bem? O que é que vocês podem fazer? Quando chega ao produto ou quando chega a mercadoria, vocês podem retirar a fotografia à guia ou à fatura que acompanha a mercadoria e podem colocar aqui, fica também como registro válido. Naquelas faturas e guias que já vierem com lotes, datas de validade, com estas informações todas que estão aqui, pronto, nem precisam de registar aqui mais nada, não precisam de adicionar produtos. Naquelas guias que realmente não vierem com lote e com a data de validade, por exemplo, vem nos rótulos dos produtos. É importante registar aqui os produtos que vêm e que chegam ao local, porque o importante é controlar lote e data de validade. O ideal é chegarmos aqui a esta grelha aqui em cima e sabermos os lotes e as datas de validade e as quantidades que chegaram ao estabelecimento. Agora, se estas informações já vierem nas guias e nas faturas que acompanham, que muitas vezes isso já acontece e vem, basta só tirar a fotografia ao documento que acompanha, não tem que estar aqui a criar estes produtos todos, ok? Foi explícito? Há dúvidas aqui nesta parte da recepção? Pronto. Matérias-primas a uso. Aqui é que existia efetivamente algumas discrepâncias do que estava a ser registado ou não. As matérias-primas a uso, nós temos que ter noção do que é considerado um produto crítico. Ou seja, na nossa perspectiva e daquilo que nós já estivemos a falar também nas últimas sessões de formação, há produtos críticos que têm que ser registados, principalmente devido às datas de validade. Portanto, quando eu estou a abrir um produto, não é? Vou registá-lo. É aqui que é esta questão das matérias-primas a uso. E o que é que se tem que registar? Azeite, leite, natas, massa, hóstias, molhos tabasco, por exemplo, queijo, pastéis com e sem queijo e o molho catedral nas lojas que recebem do museu. Há lojas que não fazem o molho catedral no espaço, recebem o molho do museu e aqui vocês têm que registar o molho catedral como uma matéria-prima. Há lojas que, como fazem o molho catedral na loja, têm que registar as matérias-primas que fazem o molho catedral. Daí termos aqui o leite, as natas, por aí em diante. Estou a dizer certo, correto, Ana? Pronto, é isto. Portanto, matérias-primas a uso são os produtos críticos que vão estar a uso e que vão estar no frigorífico e que vão estar a ser utilizados durante um período de tempo que têm que ser registados nas matérias-primas a uso. Depois temos a parte da produção. Uma dúvida, Ana. Sim. A matéria-prima do molho, eu preciso colocar todos os dias ou só no dia que eu confecciono o molho? No dia em que confecciona, neste caso, no dia em que recebes o molho. Eu em Cascais faço o meu molho. Pronto, então tu vais registar natas, leite, os produtos que tu fazes o molho, certo? Só no dia que eu confecciono. Só no dia em que confeccionas o molho, Ok, sim. Eles ok. depois, tu imagina, abres um pacote de leite, fica aberto, não é? A Ele vai gente ficar- não... Sim, Ou usas o leite só o limite, exato. Não Pronto. deixa guardar as- nada assim. E as natas, a mesma coisa? A mesma coisa, só a mesma quantidade que faz o dia. Dura 7 dias. Pronto, mas
convém registar no dia em que fazes, que utilizaste o leite, as natas e etc. Essas coisinhas todas, está bem? E depois o molho, nos dias enquanto ainda não fabrica, só acrescenta o molho só molho catedral. Sim, exatamente. Ok, Sim. ok. Ok. Pronto, depois na parte da produção, temos a produção do pastel com queijo, sem queijo e do extra queijo. Portanto, aqui não muda nada, isto já é um menu que se utiliza desde sempre. Aqui na parte da Ana, produção, sim. desculpa, tenho só uma dúvida. Nós em Aveiro, na parte das matérias-primas, colocamos o vinho também. Não sei se. É assim, eu penso que aqui o vinho nas matérias-primas a uso, não acho que não é considerado, porque vocês já registram isso também na recepção, não é? Para mim, o azeite, a hóstia, a massa, o molho catedral, as natas, as ovelhinhas, tudo isto, sim. Agora, as bebidas alcoólicas, por assim dizer, penso que não faz sentido. Já há registro na recepção, vocês já colocam a data de validade e os lotes na recepção dos vinhos. Exato, ok. A indicação que nós temos é mesmo quando estamos a usar, porque os vinhos vêm com lotes diferentes, quando estamos a usar um vinho, ou quando este é colocado no nosso frigorífico, no balcão, nós Ok. nas Aí matérias. sim. Imaginem que vocês vão utilizar, o vinho fica, não utilizam todo e o vinho fica alguns dias, é uma matéria-prima que vai estar a uso. Aí faz sentido, sim. Ok? Pronto. Íamos aqui na rastreabilidade, na parte da produção. Produção, lá está, é a produção do pastel com queijo, extra queijo e sem queijo. Isto aqui vocês já fazem recorrentemente. Depois temos a parte das amostras de testemunho, e aqui as amostras de testemunho é importante pararmos um bocadinho e vermos o que é que realmente está a ser feito ou não. Eu fiz um vídeo também já sobre as amostras de testemunho porque verifiquei, houve algumas questões que me chegaram e depois, pela análise que eu andei a fazer, vi que algumas lojas não estavam a fazer igual. Então, fiz um vídeo sobre isto a explicar o que é pretendido nas amostras de testemunho. Portanto, as amostras de testemunho, o ideal é serem retiradas diariamente. Vocês chegam à loja, fazem um processo de fritura ou retiram as ovelhinhas para serem preparadas para serem expostas, não é? Retiram uma amostra de testemunho de tudo o que é frito e de tudo o que é preparado para entregar ao cliente durante esse dia. E sempre que ocorrer mudança do lote do produto e mudança do lote do azeite, devem retirar novamente a amostra de testemunho. O que é que nós estávamos a ver em várias lojas? Que havia lojas que retiravam diariamente e quando mudassem o lote voltavam a tirar, mas haviam lojas que só estavam a retirar quando se fazia a mudança do lote do produto. E há lojas que não fritam tanto como outras, não é? Há lojas que todos os dias mudam o lote do produto, se calhar, mas há lojas que não, que podem estar 2 ou 3 dias com o mesmo lote de produto a fritar. É um exemplo, ok? E, portanto, sempre que ocorrer a mudança do lote do produto, fazer só a amostra de testemunho neste caso, é perigoso. Porque na restauração, obrigatoriamente por lei, nós temos que ter uma amostra diária. E para salvaguardar que todos os dias há uma amostra diária, caso tenhamos alguma inspeção, uniformizamos o procedimento assim. Portanto, vocês na primeira fritura do dia, por exemplo, e na primeira preparação de tudo, retiram uma amostra diária e se a meio do dia ocorrer uma mudança de lote do produto do azeite, tem que voltar a retirar a amostra de testemunho. Isto para pastel de bacalhau com queijo, sem queijo, extra queijo e ovelhinhos. Ok? Pronto. Há um vídeo sobre isto também, partilhem depois, está no grupo, partilhem também com a restante equipa, se virem que há dúvidas ou não. Tenho aqui também uma instrução de trabalho dentro da opção aqui, que explica este procedimento todo também e que explica a parte das amostras de testemunho se tiverem dúvidas. Em todos os menus do SARA, há esta questão de transferir procedimento. A questão de transferir procedimento é transferir a instrução de trabalho com as instruções redigidas pela Ana Silva, pelo Departamento de Qualidade. Está bem? Pronto. Depois aqui temos a parte da preparação
E eu deixei este menu da preparação um bocadinho para o final, porque temos aqui uma novidade. Aqui na parte da preparação, temos não só o molho catedral, como também o processo de descongelação das ovelhinhas, ok? É uma novidade aqui esta parte da descongelação das ovelhinhas. O molho catedral, para as lojas que o fazem, ok? As lojas que recebem o molho catedral do museu não têm que fazer este registro. Só nas matérias-primas a uso. Agora, as lojas que preparam molho catedral têm aqui a instrução, têm aqui o procedimento também e têm que fazer o registro do lote conforme está aqui escrito, ok? Depois temos outro menu que é das ovelhinhas, que é o registro da descongelação. Portanto, quando vocês vêm aqui e escolhem a área cozinha, já têm os produtos criados, e sempre que descongelarem o produto, ou seja, imaginem que no dia à noite vocês vão retirar as ovelhinhas para o frio, convém fazerem aqui o registro de a quantidade, lote e data de validade de quantas ovelhinhas retiraram para descongelar. Eu sugiro, se calhar, fazer isto uma vez ao dia, por exemplo, no final de cada dia, não é? Vocês vão tirar no final de hoje para amanhã, mal retiram as ovelhinhas, fazem o registro, se fazem só um registro diário, fica feito. Pronto. E assim já não é menos uma coisa que depois têm que fazer. Portanto, a nível de preparação, do menu da preparação é isto, é o molho catedral e as ovelhinhas, que é a tal novidade. E depois temos a questão das quebras. Portanto, as quebras também é um menu que está aqui na rastreabilidade. As quebras também se dão no ZoneSoft, mas mais uma vez, o ZoneSoft é só para registro e controle de stock. Aqui no SARA tem que haver também um registro de quebras para que nas observações vocês digam e escrevam do que é que resultou esta quebra. No ZoneSoft isto não dá para fazer. Portanto, nós temos que ter aqui uma noção, e o HCCP pede que efetivamente haja uma descrição ou do que é que foram estas quebras. E aqui o ideal não é juntar, imaginem, vocês tiveram 5 pastéis de quebras do show cooking, tiveram 7 da montra e mais não sei quantas da amostra. E no final do dia contam os pastéis todos e dizem 20 pastéis de sobra. Não, o objetivo é vocês especificarem em cada quantidade do que é que foi, até porque neste momento há um registro e há aqui um controle a nível do departamento financeiro destas quebras e deste desperdício. Há um controlo de desperdício alimentar que cada vez mais está a ser feito. E se vos perguntarem efetivamente porque é que vocês têm tantas quebras, houve aqui um dia que existiu aqui muitas quebras nesse sentido, vocês já têm aqui tudo registado, ok? Pronto, portanto, o objetivo é especificarem o mais possível e, olha, por exemplo, mesmo este montra e amostra, 3 libertaram queijo na fritura, 1 libertou queijo, pronto, por aí em diante. Assim era o mais correto de se fazer e não juntar tudo e dizer só quebras do dia. Isso é melhor não dá o registro efetivo e não dá uma amostragem efetiva de que tipo de quebras é que existiu. Ana, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Não, só mesmo ali na parte das amostras de testemunho, Ana, voltando só a esse, não queria interromper, mas o tempo da amostra e como é que ela deve ser armazenada. Aqui acho importante referir que deve ser armazenada no frigorífico, não é? Devemos guardá-la no frigorífico, ou seja, aquela amostra representa o meu processo de confecção para aquele lote naquele dia. Por isso tenho que eu guardar no frio, caso haja alguma inspeção, temos de ter ali a prova, não é? O tempo que a amostra deve estar no frio. No mínimo são 3 dias agora. Há lojas que gostam de ter por mais tempo, nada contra, mas cada amostra no mínimo deve estar 3 dias guardada no frigorífico. Não nos podemos desfazer dessa amostra sem que tenham passado pelo menos 3 dias. Está bem? Pronto, antes de passarmos aqui para os casos práticos, eu queria também mostrar-vos, vou tentar mostrar aqui um dos vídeos que eu fiz sobre a forma como é que se registra nas tabelas e como é que as tabelas do SARA funcionam.
porque efetivamente, pela análise que eu andei a fazer, vi que algumas pessoas registram de uma maneira, outras pessoas registram de outra. Eu vou tentar abrir aqui o vídeo para vos mostrar. Este vídeo partilhei lá no grupo, senão também faço aqui uma explicação breve. Vou estar aqui a tentar abrir. Ele não me está a deixar abrir, porque se calhar estou aqui com a partilha de ecrã. Pronto. Então vamos fazer, eu vou fazer aqui um registro simples, que eu quero que vocês percebam como é que o SARA funciona. Por exemplo, aqui na parte da produção, quando vocês vão fazer os registros do pastel com queijo, extra queijo, sem queijo, da fritura que fizeram, o processamento de frituras, vocês vêm aqui, escolhem cozinha e já têm aqui 3 produtos previamente criados, ok? Com queijo, extra queijo e sem queijo. São estes únicos 3 produtos que efetivamente são fritos e são produzidos na loja, ok? Não têm que estar a criar, cada vez que vão fazer um registro hoje, imaginem que eu quero fazer o primeiro registro do dia, não tem, já que têm estes produtos aqui criados, não tem que estar sempre a clicar no mais. Os produtos já estão previamente criados nesta grelha. Vocês só têm que alterar quantidades, unidades, lotes e datas de validade. Quantos mais produtos eu criar aqui, mais grelhas ele vai criar aqui em cima. Se vocês virem, esta loja só tem 3 tabelas. Pastel com queijo, extra queijo e sem queijo. Porquê? Porque nunca mexe nestes produtos aqui. Imaginem que eu hoje só fritei pastel com queijo. Não houve extra queijo nem sem queijo. Obviamente isto não acontece, mas estou a dar um exemplo. Esta forma de registro é igual para todos os menus do SARA. Para as matérias-primas a uso, para a recepção, aqui para a parte da produção, para todos os menus que estão aqui na rastreabilidade, esta é a forma que o SARA trabalha. Está a ser pensado de outra maneira para que não haja tantos erros e tantos registros errados, porque isto depois também, quem vai analisar esta tabela em cima, vai ser elevado ao erro, ok? Porque quem está a registar não está a registar da maneira correta. Então eu hoje vou fazer o meu primeiro registro diário de frituras. Quero registar só pastéis com queijo. Eu não fritei nem extra queijo nem sem queijo. Então o que é que eu vou colocar? Vou colocar que fritei 50 unidades. A unidade aqui não dá para retirar. Mesmo que vocês não coloquem nada aqui em baixo, a unidade vai ficar sempre. Não dá para retirar. Isto é uma coisa que já está a ser retificada no SARA. Altero o lote, eu vou pôr aqui um qualquer e vou colocar a data de validade. Ok? Pronto. A data de validade que está no rótulo do produto, certo? Não fritei extra queijo e não fritei sem queijo. Elimino tudo o que está aqui. Unidade não consigo eliminar, vai ter que ficar por defeito. Elimino. Limpo a data de validade, fica sem data. Quando eu clicar no verde, depois vou pedir para eliminarem isto. Quando eu clicar aqui no verde, isto vai passar aqui para cima. Qual é a análise que eu vou fazer? Quem estiver a analisar isto, olha, eu hoje quero ver quantos pastéis é que isto efetivamente foram fritos. Quando eu passar aqui para cima, eu vejo que só foram fritos 50 unidades deste lote e desta de validade. Não se fritou pastel extra queijo e não se fritou pastel sem queijo, porque isto está em branco. Estes espaços em branco querem dizer que não houve fritura, que não houve lugar a registro no dia destes produtos aqui, ok? E assim já sabemos como é que a aplicação funciona, como é que foi criado o registro, porque não dá, neste momento não dá para retirar estes produtos, por defeito vão aparecer. E o objetivo é não estarem aqui a introduzir mais produtos. Quantos mais produtos vocês criarem, mais eliminarem, mais colunas aqui em cima isto vai ser criado, ok? E depois o que é que acontece? Há algumas lojas que têm o mesmo produto com vários nomes. Há lojas que têm pastel C/queijo, pastel com queijo em maiúsculas, pastel com queijo em minúsculas. Isto só vai criar cada vez mais colunas. E depois fica um registro confuso, ninguém percebe o que é que está aqui a ser registado. E se fizermos desta maneira, enquanto a aplicação estiver a trabalhar assim,
é muito mais fácil e quem estiver a registar e quem estiver a analisar já consegue perceber o que é que, pronto, o que é que está a analisar. Por exemplo, eu neste caso aqui, estamos em Aveiro. Ontem não puseram quantidades. Tenho dúvida. Será que efetivamente fritaram pastéis deste lote, mas esqueceram-se de colocar quantidades? Ou realmente não fritaram nada? Entendem? É por aqui que depois se geram estas dúvidas. Não vale a pena ter registros que depois não sejam fidedignos. Uma pessoa quem vem analisar não consegue perceber efetivamente se houve pastel ou não. Este é um exemplo, mas isto é igual para todos os menus. Questões? Fui explícita? Está confuso? Não? Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa parte de Sim. produção, eu coloco as ovelhinhas também. Pode colocar normal da produção do dia? Não, as ovelhinhas só são para ser registradas. Tenho que ir à minha cábula, que eu de cabeça não sei. As ovelhinhas é só para ser registado a descongelação na preparação e depois aqui em cima, na parte quando vai para a chapa, é aqui em cima nos registros. E é na... Onde é que eu tenho isso? É na confecção. É na confecção, é isso. Regeneração. É isso mesmo. Temperaturas de confecção, regeneração, ok? Portanto, quando vais aquecer as ovelhinhas, é para ser registado aqui na regeneração, na parte nas temperaturas de confecção. E quando vais registar a descongelação, aí é que é na parte da preparação. Tu vais preparar as ovelhinhas, vais descongelar para elas irem para o processo de confecção, que neste caso não é um processo de confecção, é um processo de regeneração. Só nestes dois menus é que se deve registar as ovelhinhas. E eu também já fiz um vídeo sobre isso. Ana, Sim. então na produção, então não é preciso fazer as ovelhinhas, certo? Não. Na produção. As ovelhinhas, não. As Tá, ok, ovelhinhas tá é para bem. registrar nas temperaturas de confecção. Sim, isso a gente já faz, mas a gente também fazia na produção. Só o que eu quero fazer. Na produção não é preciso, né? Não. Ok, obrigada. Na produção tu não vais produzir ovelhinhas. Na produção tu produzes, fritas, é o processamento de fritura do pastel. Nós só vamos regenerar, preparar as ovelhinhas, ok? Portanto, aqui na parte da produção só tem que haver pastel com queijo, extra queijo e sem queijo. A aplicação Sara esteve a colocar aqui estes produtos todos alinhados para aí há um mês, neste momento já está tudo outra vez. A aplicação Sara o que fez foi, voltou atrás, andou a eliminar estes produtos todos que vocês tinham aqui a mais, pôs só os produtos que efetivamente tinham que ser registados, e o que tem acontecido é que o pessoal chega aqui, elimina, insere, cada vez que vai fazer um registro novo. E o objetivo não é esse. É que na produção só haja estes 3 produtos, não é? Que são as únicas coisas que nós produzimos efetivamente na loja. Vai pelo nome, vocês têm que ir pelo que o nome indica. Produção é produção, fritura do pastel de bacalhau, ok? Registros de confecção é a confecção da temperatura do pastel e é o processo de regeneração da ovelhinha. E está aqui na parte das temperaturas porque o objetivo era registarmos a temperatura interna do produto, ok? Portanto, a regeneração é na parte da confecção. E depois, a parte da descongelação é na preparação. Nós vamos descongelar, vamos preparar as ovelhinhas para o dia seguinte. Ok? Só para tirar essa dúvida, porque antes, na temperatura de confecção, acredito que não dê para colocar o lote das ovelhinhas. Agora que vai lançar esse, que vai dar para colocar o lote. Então, antes da produção, a gente fazia para colocar toda a produção que foi feita no dia, de pastel e ovelhinhas. Era isso que era para ser feito até então. Não, mas penso que não.
Porque ó, Penso que aqui... a gente tinha só essa parte de temperatura de regeneração e não tinha como colocar o lote. Agora que tem essa novidade, vai dar para colocar o lote e sim vai dividir, mas antes não tinha como saber o lote da ovelhinha. Pois, pronto, mas agora não. Agora é para só fazer a regeneração, que é para controlar a temperatura interna do produto aqui, nas temperaturas de confecção, e como na rastreabilidade, na parte da preparação, já temos aqui o data de validade, lote, etc., só resistam aqui, está bem? Temos que é que é para dividir, segmentar as coisas. Não faz sentido estarmos a pôr isto no outro lado. Porque aqui não vamos estar a produzir ovelhinhas, não vamos estar a confeccionar, elas só vão mesmo sofrer um processo de regeneração e não sabemos se vai continuar a sofrer esse processo de regeneração ou não. É um produto que ainda está em desenvolvimento e, portanto, estamos aqui ainda a testar. Para já vamos fazer assim, não registrem ovelhinhas no outro lado, onde fazem a produção do pastel e os registros dos lotes do pastel, façam só assim, que é para simplificar, está bem? E todas as lojas estarem a fazer da mesma forma, esse é que é o objetivo. Ana, uma questão. Sim. As temperaturas de confecção do pastel é da primeira fritura e a última do dia, certo? Temperaturas de confecção, deixa eu ver o que é que diz aqui a instrução. Ou é só a primeira fritura? É assim, aqui o ideal é que pelo menos existam obrigatoriamente, o obrigatório por lei é um registro por dia. Agora, se vocês quiserem controlar e registar, foi isso também o que a Ana Silva já disse. Vocês, cada vez que fizerem a fritura, quiserem controlar e depois registar a temperatura, e aqui esta informação, tudo bem. E o tempo de confecção, está tudo bem. Se só quiserem registar uma vez, o obrigatório é que pelo menos uma vez por dia seja feito. Se quiserem fazer várias vezes ao dia, olha, aqui, 28... Ontem fizeram várias frituras, fizeram 4 registros. E no outro dia também. Portanto, a Aveiro está a registar em todos Ana, os processos. Sim. Desculpa interromper, mas não esquecer que até pode ser só uma, mas que seja uma por produto, está bem? E nós temos 3 artigos que são fritos, por isso que seja uma, se quiserem optar por uma, que seja uma para cada produto, está bem? Idealmente, eu sugiro 2 no início e no fim do processo. Se tiverem na copa 2 horas a fritar, uma no início da fritura e outra no final. Mas que seja por produto. Exato. Nas ovelhinhas, nesse caso, é só quando elas têm na placa. Só fazemos uma vez as ovelhinhas. Sim, que seja. Também é um produto, não é? Estamos a falar de uma ovelhinha e não é colocada ali e ali fica, não é? A verdade é que a ovelhinha é um produto que se coloca na placa e vai ficando na placa até o momento em que é servido ao cliente. Salvo aquela indicação que a Ana falou das 2 horas no máximo, está bem? Ao fim das 2 horas tem que se pôr termo às ovelhinhas. Ok, obrigada. Olha, outra coisa que eu vos queria pedir também, utilizem sempre a mesma descrição. Por exemplo, aqui eu deduzo que isto seja pastel com queijo, não é? E este pastel sem queijo. Mas imaginem, o PC e o PS é um bocadinho subjetivo. Escrevam mesmo pastel com queijo, pastel sem queijo, pastel extra queijo. Não utilizem várias descrições em vários dias. Eu sei que são várias pessoas a fazer registros, não é? Eu registro de uma maneira, outra pessoa registra de outra. Mas tentar ter aqui uma ordem, portanto, uma linha contínua. Não estarmos a fazer, um faz com PS, outro faz já o nome completo. Tentar ter aqui uma continuidade, para ser mais simples olha, eu já estava a confundir que isto ontem fizeram 4 frituras do mesmo produto, e não. Isto foi pastel com queijo, sem queijo, extra queijo e ovelhinha, mas no dia anterior já escreveram PC, PS, PC extra, percebem? Isto visualmente causa impacto, pronto, tem que estar aqui com atenção efetivamente para ler isto. Ok, mais dúvidas?
Então pronto, dou a palavra à Ana para ela agora falar aqui um bocadinho dos casos práticos. Pronto, isto que vamos ver agora são prints do Sara. E são prints para quê? Porque alguns de vocês são chefes de loja, têm aqui uma função redobrada, não é? Enquanto chefe de loja, têm que ir rever os registros que a vossa equipa vai colocando a alimentar o Sara. Mas quem não é chefe de loja também consegue ter aqui uma visão de como é que a informação é compilada e como é que ela chega ao chefe ou a quem vai supervisionar. E este print não interessa à loja, não é? Este print é agora de janeiro deste ano, em que estamos a controlar a fritadeira número 1, tudo o que lá foi processado, e temos aqui indicação que a fritadeira número 1 foi no dia 27 de dezembro, vamos começar pelo final da tabela, no dia 27 de dezembro foi, como é que se diz? Foi monitorizado os compostos polares e estavam ali nos 16, não é? Todos estão a acompanhar-me, certo? Ou seja, no 27 de dezembro a fritadeira estava a uma temperatura de 136 graus, compostos polares a 16%, filtragem não foi filtrado, substituição do óleo também não, higienização sim. Equipamento inativo, não. Depois, o dia 27, igual. O dia 28, igual. Dia 28 também temos a mesma situação. Dia 29, igual, ou seja, a fritadeira teve aqui 2 dias, não é? 3 dias, aliás. Até diria 4 dias. Se formos do 27 ao 30, 3 dias, pronto. 3 dias em que no dia 30 ela passou de 7% de compostos polares para 8% e só foi aí substituído o óleo. O que é que vocês acham disto? Não sei se me conseguiram acompanhar. Ou seja, ela teve ali do 27 ao 30, 16% de compostos polares, praticamente todos os dias, não é? Entre os 16 e os 17. Mas só ao final de 3 dias é que foi higienizada. Não, higienizada foi sempre. Filtrado, nunca foi filtrado. Substituição dos óleos também não, só ao final de 3 dias. O que é que vocês acham disto? Isto acontece-vos? Isso deve ter sido alguma falha de registros, não Sim, registaram. Sim, é porque aqui quando estava 16.5 já devia ter sido desligada, ter sido substituída, higienizada e tudo isso. Só que aconteceu foi aquele método que fazíamos anteriormente, que era adicionar azeite. Adicionava, e por isso que os valores desciam, porque foi adicionado força ao adicionado, não é? Logo altera os valores. Certo. E foi por isso que aconteceu. E depois aqui, no dia 30, logo quando está a 8, foi feita a mudança do azeite, sim. Mas aqui já teve num percurso aqui onde que já deveria ter sido feito antes. Exatamente. Não é? Vejam, vocês, pronto, quem não é chefe de loja alimenta, não é? O chefe de loja depois tem que ir aqui rever e tem que ser capaz de identificar se o colaborador está a ter um procedimento adequado ou não. E aqui conseguimos perceber más práticas ou boas práticas, não é? Isto é claro que estamos a deduzir, ninguém lá está para ver, como é lógico, mas podemos inquirir a loja, podemos tentar perceber se está tudo bem, se há ali algum problema, porque realmente isto não é normal. Estarmos tantos dias com o mesmo óleo e com o mesmo valor de compostos polares. Nós sabemos, há lojas que têm um volume de fritura maior, há lojas que não têm esse volume de fritura. Mas quem está a consultar sabe que loja é que está a consultar, sabe o que é que essa loja vende. Percebe o que eu quero dizer? Depois eu sensibilizo sempre aqui para uma coisa, que é sempre que possível devemos filtrar este óleo. Não devemos passar para o dia seguinte com o óleo com partículas suspensas, não é? Porque isso só vai prejudicar a fritura. Porque isso que já foi frito... Exatamente, não é? Exatamente. Ou seja, isto que já foi frito vai continuar, estas partículas ali suspensas vão continuar ali a ser fritas. Vai ser hoje, vai ser amanhã, e se nós nunca as retirarmos, elas vão prejudicar ali o processo de confecção. Está bem?
Idealmente, reforço que devemos esperar um bocadinho que a fritadeira arrefeça. Por isso, façam uma boa gestão dos vossos equipamentos, o melhor possível, como é lógico. Depois, reparem que no dia 30 começamos com 8% de compostos polares, não é? Filtragem não, nem faria sentido, o óleo está limpo. Substituição de óleos, sim, claro. Higienizado, sim. Se eu retiro o óleo, se eu tenho a fritadeira vazia, tenho ali uma oportunidade para higienizar. Também não digo que esta higienização deva ser... cada um deve olhar para a fritadeira e perceber quando é que ela tem que ser higienizada. O Sara tem ali uma frequência, como é lógico, devemos respeitar. Mas se virem que tem que higienizar mais do que isso, é como tudo. Depois podem até falar com o Sara e pedir, olha, esta fritadeira não precisa... Como aquilo que a Ana sugeriu inicialmente, de auxiliar o Sara no sentido da loja. Depois de trocar o óleo, vemos que ele sobe ali ao final de um dia para 10, depois baixa no mesmo dia para 8,5. Pronto, isto aqui nota-se que há aqui alguma incoerência, mas acho que a Milene já clarificou e já todos percebemos que isso acontece, mas que não deve acontecer com a frequência que... Sim, Paula. Posso falar? Também Sim, claro. acontece muitas vezes nós estarmos a medir os compostos com a temperatura, por exemplo, a 100, e se ela baixar para os 80 já dá outros compostos. Não pode ser essa situação. Não, Paula, não. Reparem, não, mas acontece. Estou a dizer que acontece sem misturar nada. Sim, mas deixe-me explicar, por favor. Imagine, se vocês têm o óleo a uma temperatura uniforme, devem medir os compostos polares em vários pontos. Porque se ele tiver... Sim. Não é? E reparem, os compostos polares não têm que variar com a temperatura. Eles variam com os compostos polares que lá existem, no fundo, e se não estiverem bem uniformes no óleo, aí sim. Por isso é que ele tem que estar primeiro a uma temperatura uniforme, não importa se é alta ou se é baixa. Tem que estar uniforme. Nós devemos medir em diferentes pontos. Está bem? Sim, mas isso a gente faz. Ainda ao último dia que eu fiz, eu testei mesmo para ver uma coisa. E eu medi os compostos polares, estavam 16,5. Entretanto, 16,5, assim, pronto, como estava fraco, fritei com a outra, para deixar arrefecer. E depois, quando voltei a medir, em vários pontos, já estava 15. Não, Paula, mas isso tem a ver com a desuniformidade, ou seja, reparem, a água é mais pesada que o óleo, não é? Então a água vai mais para baixo. Vocês querem medir compostos polares, querem medir micropartículas de água, por exemplo. Se ela já está mais em baixo, porque a temperatura já está a baixar e já está diferente do que estavam a medir há bocado, percebem? Agora, ele não tem que variar com a temperatura. O óleo tem que estar uniforme. Eu não estou a dizer que é por causa da temperatura, estou a questionar o porquê que isso acontece. É por esta razão, provavelmente por esta razão que lhe estou a Sim, porque eu também explicar. já experimentei filtrar e quando fui medir o azeite tinha acabado de filtrar, como ainda estava aí com os 60 de temperatura, ele também baixou logo. Então quer dizer que é as partículas que fazem com que os compostos fiquem elevados. Não são as partículas suspensas, não são aquelas coisas que se retira por filtração. Isso não consigo explicar porque é que isso lhe aconteceu, honestamente. Mas o que eu acho é que não está uniforme. O que a Ana está a dizer tem sentido, mas depois nós na prática estamos a fazer e as coisas não batem nada, não batem, mesmo não juntando. Ok, às vezes estão manipuladas quando a gente junta óleo, sim, mas agora aconteceu, eu no último dia fiz isso, estive a fazer os testes e eu não juntei nada e deu-me quase 2% de diferença. Não será também 16,5 passei para 15,5, vá. E não será também uma questão do equipamento de medição? Não. Também, eu quando falei com o Jorge, ele também falou nisso, e depois voltei a fazer tudo e não, está bom. Não era o medidor, por isso é que eu estou a achar estranho. Porque o que eu também noto é que nós, quando usávamos o azeite, assim que o azeite estava novo, a gente tinha aí 8, 9, agora com o óleo novo, sem fritar, só aquecido, ele já bate logo os 11. Ou seja, basta fazermos 3 cestos de fritura para os compostos já estarem a 16. Olha, mas eu não acho isso lógico. Paula, mas isso foi o que vimos inicialmente. A estabilidade do óleo à temperatura é diferente da estabilidade do azeite à temperatura. E o óleo é mais instável, ou seja, o óleo degrada-se mais facilmente. Sim, queima mais. Só que o que eu noto é que estou a gastar o dobro do azeite que eu gastava. É normal. Eu estou a falar...
porque ao fazer tudo certinho, não é? Deita-se muito óleo fora. E Sim, acho mas que reparem, Sim, mas acho que isto é é um uma grande questão. desperdício. Eu sei, sei. Paula, mas isto é uma questão do tipo de gordura que estamos a utilizar. E antes não se exatamente. utilizava. Exatamente. O azeite que se tinha inicialmente, e isso foi. Ao fazerem esta mudança, seguramente estes custos foram avaliados. Mas o azeite tem uma estabilidade de temperatura muito maior. O azeite aguentava Sim, os 210 graus. Reparem, sim, 210 durava. graus. Não é? Nós estamos a fritar à temperatura de degradação. Reparem, o óleo degrada-se aos 175 graus. Salvo erro, é o que consta naquela tabela. Por essa razão, nós temos que baixar a rotulagem das caixas, a rotulagem de temperatura, a ficha técnica do pastel, precisamente para não estarmos no limite máximo admissível para a fritura de um produto em óleo, já para protegermos um bocadinho mais o produto. E depois, isto que vocês estão a sentir é fruto desta sensibilidade do óleo de girassol. Desta mudança, Pronto, exatamente. Aqui o caso é, ao estarmos a gastar tanta matéria-prima, pronto, é que poderemos ser chamados à atenção por uma coisa que nós não temos culpa e nem conseguimos controlar. Claro que não. Mas olha, eu também vos alerto aqui para um ponto que não tínhamos falado dele, mas eu penso que seja muito relevante em virtude do que estão a falar, que é, quando higienizam a fritadeira, devem garantir que ela fica muito, muito bem seca. Porque se tiver lá alguma coisa de água, vocês já estão a prejudicar tudo. Percebem o que eu quero dizer? Sim, mas isso, mas ao menos lá na nossa loja não, está sempre bem limpinho. Pronto, mas tenham isso em atenção. Tenham isso em atenção. Eu até sugiro que vocês meçam os compostos polares no garrafão. Imaginem, tem que o aquecer, não dá. Teriam que verter um bocadinho desse garrafão para não estar. E depois meçam na fritadeira, porque se vocês deixam alguma quantidade de água residual na fritadeira, já vão estar a prejudicar o desempenho dessa gordura. Está bem? E é muito importante que a fritadeira esteja bem seca. Porque senão aí não me surpreende os 11 ao final de algum tempo, que já estão a contabilizar. Sim. Então, mas pronto, nós normalmente ali fazemos assim, lavamos a fritadeira à noite, no fecho, né? Já não está em condições, lavamos a fritadeira, limpamos. No outro dia a seguir ela está bem seca, que nós só colocamos o azeite no dia a seguir. Por isso aí não vai haver a junção de nada e ela já nos vai dar entre 10 a 11. Isso parece um bocadinho alto. 10 ou 11 parece um bocadinho alto. O que eu noto é que desde que nós mudamos para este azeite, que logo sem fritar, ela tem uma temperatura alta. Uns compostos mais altos. Só aquecendo o azeite, só aquecendo a gordura, nem põe lá pastel a fritar, está o óleo quente, vocês medem e está... Exato, sem fritar o pastel. Não, olha, 10 a 11 aquilo, nós usamos aqui em fábrica muito óleo de girassol. E realmente é o componente principal desta gordura vegetal que nós estamos a usar na loja. E o que nós temos no arranque de uma fritura é 8, 9. 10 a 11 nunca nos aconteceu, mas eu sugiro que cada loja vá monitorizando e se tivermos aqui uma uniformidade de valores, se calhar temos que partir dessa base. Porque na ficha técnica do óleo, desta gordura que vocês utilizam, está no SARA e não consta o intervalo de compostos polares da matéria-prima. É omissa essa ficha técnica nesse parâmetro. Mas é uma questão também de questionar o fornecedor e pedir aqui um apoio para perceber qual é o intervalo de compostos polares desta matéria-prima antes de qualquer tipo de utilização, está bem? Mas há diferenças entre azeite e esta gordura que estamos agora a utilizar. Ainda bem que já repararam nelas, porque realmente são coisas muito diferentes, não é? Pronto, não sei se aqui alguém quer falar mais alguma coisa desta tabela anterior. Se não houver nada, passamos então para uma outra segunda, mas eu acho que esta aqui a Ana já reforçou e já falou aqui um bocadinho sobre isto, que é a informação omissa. Não, Ana, a segunda, por favor, a segunda tabela. Pronto, eu acho que aqui o que se pretendia mostrar era informação omissa, ou seja, campos omissos, mas a Ana já referiu esse assunto, esse tema. Por exemplo, no dia 4, no dia 5... No dia 4 e no dia 5 tínhamos uma temperatura, compostos polares, depois foi aumentando, filtrou não, continuamos a não filtrar, substituir o óleo não, higienização sim, equipamento inativo não. Depois ali no dia 6, filtragem sim, substituição de óleos sim,
Ou seja, substituímos o óleo, mas depois não aparece informação nenhuma no campo a seguir. Ou seja, substituímos o óleo e quanto é que nós lemos? E porquê é que substituímos, não é? Porque o valor ainda está super aceitável. Faço-me entender? Esta tabela eu penso que ela é recente, exatamente, é deste ano de abril, em que começamos com uma temperatura e um compostos polares. Não importa se foi feito um print a cortar a informação para baixo. Mas partindo de 10,5 e depois no dia seguinte 12,5, entretanto substituímos o óleo e não houve, não percebo por que razão é que substituímos este óleo, mas quem o fez assim o entendeu podia fazer, mas depois não tem aqui um valor de compostos polares a suportar a mudança do óleo. Ou seja, a tabela está omissa. Eu acho que aqui foi devido a essa fase nova que estamos a iniciar, que é não se pode introduzir mais óleo, não é? Naquele que já está a ser utilizado, e aqui já chegou a fase onde que não dá mais para fritar o pastel, porque o pastel não fica todo ele coberto com azeite para poder fritar. Aí houve aqui a substituição. Sim. É uma questão de nível. Então vamos fazer o seguinte, este óleo ainda está bom, não é? Sempre que acontecer essa questão de estar abaixo do nível de segurança, né, o nível de fritura, podemos deixar arrefecer e guardar este óleo numa... Sim, foi o que falamos na formação anterior. Guardava-se o azeite e voltava-se a utilizar quando se tivesse outro azeite com ali o nível parecido com esse. Juntava e fazia-se uma nova fritura. Exatamente, não pode ser óleo novo, mas pode ser um óleo usado, não é? Podemos misturar óleos usados. Este óleo podia ser misturado com o óleo da próxima fritura em que se baixasse o nível outra vez. Percebem? Agora, não podemos misturar óleo novo com óleo velho precisamente por esta razão, porque vai baixar compostos polares. Agora, se nós misturarmos óleos usados, já é diferente, não é? Não há aqui o objetivo de mascarar os compostos polares da fritura, percebem? É um bocadinho por esta razão. Pronto, podemos passar então, Ana, se ninguém tiver nada a acrescentar. Pronto, depois aqui estamos a avaliar a confecção, neste caso de um pastel de bacalhau, que eu não sei muito bem o que é, não é? O que é o pastel de bacalhau? Nós temos 3 tipos de pastel de bacalhau, não é? Eu olho para esta tabela e fico sem perceber o que é que estamos a confeccionar. Percebem aqui a coluna, a tabelinha de baixo, onde diz o produto, diz pastel de bacalhau. O que é isto, equipa? Percebem? Não esqueçam de supervisionar a vossa equipa. Eu sei que estão aqui chefes de loja, quem não seja chefe de loja. Quem não é chefe de loja tem que ter o cuidado de escrever para outro interpretar, para outro analisar, está bem? Por isso tem que ser o mais objetivo possível, o mais claro possível. Quem alimenta o Sara. Quem supervisiona tem que ser capaz de consultar a tabela, consultar a informação e ir logo ter com a equipa e dizer, olha, o que é que aconteceu aqui? Que produto é este? Porque é que escreveram pastel de bacalhau? Percebem aqui a dificuldade? Devemos ser objetivos na alimentação de informação que estamos aqui a fazer. Seja com siglas, lá está o tal PS ou tal PSC, ou seja como for, mas sejam uniformes, que toda a equipa alimente da melhor maneira e de mais uniforme entre vocês. Pronto, e penso que na tabela de baixo é um bocadinho isto. Depois, aqui era aquela questão do instantâneo, mas também já está sanada, não é? Acho que não vale a pena... Já está resolvida. Isto houve aqui uns tempos que estava a sair automaticamente instantâneo, depois percebeu-se que efetivamente foi um bug aqui da aplicação e que eles puseram isto de forma errada. Já retificámos, já pedimos para retificar outra vez. E foi uma interpretação que o Sara fez que na nossa perspectiva não está correta e tem que haver aqui um controle efetivo do tempo de confecção. E portanto neste momento isto já não aparece para registarem o tempo de confecção e é isto mesmo que tem que acontecer, é controle da temperatura interna do produto e controle do tempo de confecção, isto é muito importante. Depois aqui, este print é alusivo à rastreabilidade, ou seja, nós sabemos, não importa ao funcionário, ainda bem que está aqui oculto, porque não se está aqui a avaliar individualmente, estamos a conversar em equipa. Estamos na cozinha, temos a quantidade em que sabemos que em determinado dia foram fritos uma quantidade de pastel, de diferentes lotes, não é? A validade, depois a quantidade, pastel com queijo, pastel sem queijo,
Aqui era um bocadinho aquela falta de informação na tabela, ou seja, temos o lote, só ali alinhando na segunda linha, no dia 7/4/2025, temos o pastel com queijo, 50 unidades, o lote 71R, e depois à frente temos o pastel sem queijo, em que temos o lote, mas não temos a quantidade. A Ana já referiu este tema. Se não fritamos, nada contra, mas também não tem que lá haver o lote, senão dá a sensação que alguém se esqueceu de escrever a quantidade. Percebem o que eu quero dizer? Se não se fritou, nada contra, é o que é, mas também que não esteja a coluna ou as colunas alimentadas com nada. Se não se fritou, não há quantidade, mas não há lote. Se não se fritou, se não se registou nada, a única coisa que pode aparecer é a unidade, porque é a única coisa que não dá para tirar no SARA. Não dá para retirar, exato, foi o que se falou há bocadinho. Depois, eu queria-vos falar numa outra coisa, ainda aqui com respeito à rastreabilidade. Isto dá para exportar para Excel e consegue-se perceber a verdadeira rastreabilidade da loja. Por isso é muito importante detalhar as coisas. Imaginem, se numa determinada loja entrou X unidades, entraram, imaginem, 500 unidades do pastel com queijo, lote 71R, essas 500 unidades de pastel com queijo, lote 71R, vão ter que sair. Nós vamos ter que ver parcialmente este produto a ser usado, este produto a ser registado até às 500 unidades. Percebem o que é que isto significa? Que se na vossa loja entrou 500 unidades deste pastel, a certa altura vai sair frituras sucessivas deste pastel, vão sair quebras deste pastel, vão sair amostras deste pastel, vão sair desperdícios por alguma razão adicional deste pastel, mas no total, somando este lote que entrou num determinado dia, tem que dar os 500. Ou até pode não dar 500, mas tem que chegar lá muito perto. Percebem o que eu quero dizer? Isto é que é rastreabilidade. A rastreabilidade é conseguirmos identificar a totalidade do produto que deu entrada na nossa loja. Por isso é que é muito importante que vocês registrem as quebras que têm, as perdas, os desperdícios que têm por alguma razão, as amostras que retiram, os problemas que vos acontecem, sejam eles quais forem, porque somando isto tudo, a quantidade vai ter que ser igual à que entrou na vossa loja. E isto a rastreabilidade é um parâmetro regulamentado. Há legislação específica sobre isto e que nós temos que a garantir. A rastreabilidade tem que ser garantida, porque se não for garantida, há coimas. Está bem? Isto é legislação, não é inventado. Isto não é, o HACCP não surgiu por necessidade, ele surgiu e tem como base legislação, que se nós não cumprirmos, há coimas. A verdade é essa, há coimas. E por isso é que eu reforço muito bem este ponto, porque isto é rastreável, ou seja, o SARA também está desenhado para se conseguir rastrear isto. E alguns de vocês, se calhar, acompanharam alguns exercícios destes em loja, e é muito rápido e sabem os resultados e sabem a dificuldade, mas por favor tenham atenção a isto. É muito importante que alimentem-se por alguma razão, alguma loja vizinha vos pede, olhem, preciso de pastel com queijo. Vocês partilhem, não é? Naturalmente, partilham as caixas, a quantidade necessária, mas por favor acertem a rastreabilidade deste lote e desta quantidade que entrou na vossa loja. Peçam ajuda, peçam suporte para, se receberam 1000 e estão a partilhar 200, para se corrigir a quantidade de entrada na loja, está bem? Porque senão vocês não vão conseguir explicar essa perda que tiveram ao partilhar. Está bem? Isto também já falamos. Há aqui outra situação, que é se tivermos uma ação de fiscalização, se a empresa for alvo do que quer que seja, esta análise que nós estamos aqui a fazer e estes casos práticos que nós estamos aqui a analisar, porque é que foi assim, porque é que foi assado, onde é que este lote andou, esta é a análise que os técnicos e que os fiscais vão fazer e que podem fazê-lo, não é? E, portanto, por isso também é que é importante a rastreabilidade. Se tivermos aqui alguma intoxicação alimentar, algum cliente se sentiu mal, alguma queixa, uma própria inspeção da ASAI, que eles muitas vezes fazem esporadicamente e que vão
autonomamente às lojas e pedem estas informações, eles próprios fazem esta análise e eles sabem bem do que é que estão a analisar, do que é que estão a tratar, e por isso é que é importante não adulterar resultados, não adulterar valores, registar bem os lotes, as datas de validade, para termos aqui este caminho todo do produto, não é? Alguém quer partilhar alguma experiência, alguma situação, alguma dificuldade? Então, se calhar passamos ao seguinte, Ana, não sei se ainda faltam muitos. Não, é Pronto, só dois. este aqui é um registro de rastreabilidade, mais uma vez, relativamente às quebras. E aqui a Ana também já falou sobre isto, em que, se vocês repararem, este registro começa no dia 20 de fevereiro, não importa o funcionário, como é lógico, não é isso que se está aqui a analisar, não importa a loja sequer, mas este colaborador está a trabalhar com massa, ovelhinhas, pastel com queijo e pastel sem queijo. À data, provavelmente ainda não haveria o extra queijo, nada contra. Mas reparem, a massa diz que usou 1 kg para total dos desperdícios, não é? A ovelhinha, 7 unidades, total dos desperdícios. O pastel com queijo, 18 unidades, total dos desperdícios. Pastel sem queijo, 5 unidades, total dos desperdícios. Esta é aquela situação que a Ana também já reforçou. Não escrevam total dos desperdícios, ou tentem, pelo menos, ser mais objetivas, para nós também conseguirmos ajudar, ou nós, ou quem está a interpretar, que é o que é o total desperdício? Foi uma gaivota que levou o pastel do cliente, tiveram que ressarcir o cliente? É que essa análise depois vai ajudar a ações, não é? Imaginem que se for gaivotas de forma incisiva, se calhar vai-se tomar uma ação e vai-se pôr um toldo maior, uma coisa qualquer, não é? Imaginem que caiu ao chão quando estavam a subir a escada. Vocês vinham com o tabuleiro e caíram e caiu tudo ao chão. Pronto. Se calhar vai-se pensar numas coisas antiderrapantes para as escadas. Não sei, mas não ajuda nada colocar em total dos desperdícios. Eu percebo que facilita o registro. Concordo. Mas não ajuda na interpretação de ações. Porque é que estamos a ter? Reparem aqui, por exemplo, nos pastéis com queijo. Temos desperdícios 25, 32, 38, 35, 20, 45. Se calhar neste dia, 45 é uma caixa quase. A caixa tem 50. Há ali um registro de 45. Será que isto foi uma descongelação de uma câmara? Será que a caixa ficou esquecida cá fora? Será que houve um desvio de temperatura? São desvios muito grandes para dizermos total dos desperdícios. Percebem o que eu quero dizer? Acho que devemos ser mais objetivos aqui na análise. Não digo que. Pronto. Há situações que se calhar justifica detalharem mais, para percebermos o que é que está a acontecer na loja, qual é a dificuldade da loja, está bem? Não sei se. Só uma observação. Acho que agora, nos novos registros, o desperdício diz respeito ao que é montra. E quando escreve conforme sobras, foi o que sobrou. E quando a gente registra alguma quebra ou que foi uma oferta, também é especificado. Pronto, perfeito, perfeito. Realmente faz sentido que isto seja montra, não é, Priscila? Faz sentido. Mas quem está de fora... E acho que antes, como a maioria das lojas tinha uma montra muito grande, na minha, por exemplo, a gente já teve época de usar 93 pastéis numa montra. Então, eram muitos pastéis que acabavam sendo desperdiçados. Sim, mas... Exatamente. Mas reparem uma coisa. Isso há muito tempo. Então, já... Mas reparem, se registarem aqui montra, isso é indiscutível, não é? Porque se realmente for utilizado para montra, já toda a gente sabe isso. E quem vos está a acompanhar sabe, olha, vê aqui sempre 45. 45 é montra. Pronto. Percebem? E é assim, eu volto a frisar, neste momento a direção financeira do grupo está muito atenta aos desperdícios alimentares e vão começar cada vez mais a pedir justificações relativamente aos desperdícios. Portanto, utilizem este menu para vos salvaguardar, ok? Sim, e agora tem feito mais... Agora, pronto, toda a gente já tem menos montra e especificando melhor o que vai no desperdício ou o que são sobras, conforme sobras.
Claro. Olha, e aproveitando que estamos com os desperdícios, como é que vocês o tratam no final do dia? Melhor, quando vocês vão torná-lo realmente um desperdício, como é que vocês fazem? Arranca as etiquetas e destrói. Pronto. E colocam no lixo Sepa- urbano. No lixo, separado no lixo orgânico. Urbano, Ok. né? O preto. Certo. Mas descaracterizam completamente o produto, certo? Descaracteriza, sim. É sempre hóstias Ok. separadas, amassadinho e vai. Ok. Pronto, mas aqui aqui a indicação, e sabendo que realmente há esta análise do grupo em que está a tomar conta do desperdício que cada loja tem, realmente faz sentido que registrem da melhor maneira possível, está bem? Tentem descrever exatamente, porque isso pode levar a ações de melhoria, não é? Porque se assim for, está o total desperdício, isto não diz nada e não ajuda muito, não é? Pronto, depois aqui, com vista aos registros HACCP, ainda na parte de controle de temperaturas. O que é que nós temos aqui? Temos duas situações. Numa primeira, na tabela de baixo, nós temos a monitorização de temperatura de várias máquinas, né? Em que temos o frigorífico 1, o congelador 2, o congelador 3, o congelador 4, o frigorífico 5 e a estufa, em que nós temos aqui um registro, um ou dois registros por dia, não é? Mas isto pode ser o print e pode ser a questão. Aqui devemos sempre fazer dois registros, e aqui é início de turno e fim do turno. A ideia é, chegamos à loja, a primeira coisa a fazer, enquanto está tudo fechado, ninguém abriu portas de câmaras nenhuma, é ver a temperatura que registra, não é? Porque sabemos que a câmara esteve fechada, ninguém a abriu e durante a noite ela está estável, ou haverá de estar estável, por isso a primeira leitura do dia é aquela que melhor caracteriza o equipamento. E nós aqui, se olharmos para o frigorífico, desculpem, o dia 7, logo no início do dia, provavelmente este registro foi feito depois da abertura de porta, não é? Porque todas as máquinas estão com um desvio de temperatura. Repare, o frigorífico devia estar no máximo a 5, está a 6,8. Sim? Sim? Não sei se alguém quer... Penso que não. Não? Não, tenho ano. Pronto. Mas depois o congelador 2 também está com desvio à temperatura aceitável. Congelador 3 também, por isso dá a sensação que isto foi verificado tardiamente, ou seja, antes da minha verificação alguém já lá foi abrir a porta. Depois, e aqui sim, acho que faz sentido também termos de manhã, a primeira coisa do dia, e a última, que é para irmos para casa descansados, não é? Imaginem que vocês vão fechar o turno às 10 da noite. É sempre bom ir ver as temperaturas, porque se alguma coisa não estiver bem, nós ainda vamos a tempo de retificar, que é, se realmente tiver ali algum problema, podemos falar e podemos tentar corrigir alguma coisa. No mínimo, pôr o produto todo noutra câmara, não é? Às vezes não há quem nos socorra a essa hora, mas conseguimos tomar aqui alguma atitude. Pronto, depois aqui na segunda tabela, na tabela de cima, aliás, eu acho que, o que é que vocês acham? Olhando aqui para a tabela de cima, o que é que acham do congelador 1? Eu não sei se está errado, né? O congelador 1 ao longo do dia. A Priscila, alguém quer ajudar a Priscila? Ou seja, o congelador 1 teve no dia 5, no dia 6, no dia 7, sempre sistematicamente a ler uma temperatura abaixo, não é? Do Das pretendido. duas, uma, ou se passa alguma coisa com o congelador, não está a funcionar bem, ou as borrachas não estão a vedar bem, ou está ali qualquer coisa de errado com este equipamento, porque se está sucessivamente com estas medidas, não é? Posso falar? Sim, claro, Paula. Então é assim, se vocês forem ver, o do Castelo está sempre com essas temperaturas. As temperaturas de mala, no qual já reportei 500 vezes, e dizem que é normal. Isso é, a abertura, a gente chega à abertura e está sempre
sempre com valores que não são os indicados. Tanto que tenho sempre o congelador cheio de água e as caixas todas molhadas. E os senhores da Ecofrio já foram ver isso, foi? Diz que é normal. Tanto que até fui mal interpretada e fui... Como se eu é que tivesse a... Eu é que acho que está estragado, mas esses valores, ainda até nem sei se não serão os nossos, estão sempre mal. Sempre. O congelador da cozinha descongela para aí umas 4 vezes por dia e o valor está sempre, chega, depois quando começa, vai sempre menos 15 de manhã, menos 14, menos 12. E estamos a ver, Paula, quando a porta... Antes de abrir. Antes de abrir. Antes de abrir. E eles fazem até assim, que é para, assim que chegam, até apontam num papel. Porque aquela azáfara apontam logo num papel, que eu criei um papel para controlar isso diariamente, antes de pôr no Sara. E todos os dias, nunca aquele congelador está com temperaturas normais. Nunca, nunca, nunca. E se vocês podem ver ao nosso Sara, reparem nós temos... Exato, eu acho que até este é o meu. Acho que este exatamente. É o meu. Ana, este é o do Castelo, não é? Pronto. Sim. Então, Paula, então vamos aproveitar o momento. Só assim, olhando para o congelador 1, você tem que sensibilizar a sua equipa para estar a registrar temperaturas positivas. E há ali registros a 16.6, a 15.5. Alguém está a registrar temperaturas positivas. E isto não é, de certeza que não estava assim. Porque as máquinas têm um alcance, não é? Ele está no campo do positivo. As máquinas, não, esses valores que estão aí são os valores reais. Mas não seria menos? Não seria menos? Não, menos 15,5? Os valores que estão aqui são todos reais. Todos. Sim, eu não digo que não seja. Paulo, é que, por exemplo, aqui no dia 24, no fim do dia, um congelador estar a 15 graus positivos. Então foi eles que se enganaram. Ele não estava a ver. Não, então foram eles que se enganaram. Mas, aí Paulo, houve um engano. Mas do resto, as temperaturas estão sempre assim, estão certinhas. Ok, Paulo. Mas aqui onde está inativo, sabe quando é que é? Quando está em descongelação e não tem valor nenhum. E então eu ponho, não posso pôr nada, não dá para pôr nada. Não, você aí aguarda um bocadinho até estabilizar. Não aguardo. Porquê? Porque aquilo demora 40 a 50 minutos e eu não vou estar a sair à meia-noite do trabalho por causa do frigorífico, né? Não, se é assim tanto tempo. Mas demora. Eu estou a dizer assim porque eu já estou farta de reportar, eu é que fiquei mal vista no caso e as coisas continuam iguais. Sim, Paula, concordo. Se realmente demora 40 a 50 minutos a estabilizar o tal defrost, acho que realmente não faz sentido. Mas imaginem que vocês até chegam à loja e e constatam isto. Se ninguém abriu a porta, se ele não está em fase de estabilização de temperatura, aí sim, não pode estar sistematicamente. A não ser que há aqui outra coisa que também importa garantir e salvaguardar, que é a forma como vocês armazenam as coisas no frigorífico. No congelador, neste caso. Não, isso está, porque eu também, ao princípio, também pensava que era isso. Ensinei-os como é que haviam arrumar o pastel tinha de ficar para trás, nunca daquela linha para a frente. Isso já foi tudo testado e não é nada disso. Aquilo é mesmo o problema do congelador. Sem forma, é mesmo um problema do congelador. Porque eu até nem tenho muito pastel a gente tem o pastel para gastar diariamente, não temos atolhado, enquanto o outro lá atrás está cheio, está sempre na temperatura entre os menos 18 e menos 19, anda sempre ali. Bem, agora aquele está sempre... E também tem aqui o frigorífico 3, também está sempre assim, não é? Mas esse é o do cá fora, do balcão. Sim. É das bebidas? É das bebidas. O balcão é que ou está a 5, ou está a 6, ou 7. Pronto. Ok. Só aqui uma questão em relação a isso. Será que isso também não tem a ver com a temperatura que está o ambiente? A máquina logo fica a trabalhar mais, logo aquece mais? Porque tivemos esses problemas. Este congelador 1 está onde, Paula? Desculpe. Está na cozinha, mas ele tanto de inverno como de verão faz isso. O calor. Mas pode ser que lá dentro não tenha ventilação adequada para os filhos trabalharem. Não, mas o senhor diz que está tudo bem, por isso. Está tudo bem. Sim, Paulo, mas não tem ar-condicionado na cozinha? Não. Não?
Não. A cozinha do Castelo é muito pequenina, efetivamente, e Não, eu a acho que é da mesmo. Augusta é mais pequenina e tem ar-condicionado. Sim, mas sim, mas A eu cozinha não. não é Oh, assim Paula, tão espera pequena, aí, né? espera aí, deixe-me acabar o raciocínio. A loja da Rua Augusta é pequenina, mas tem ar-condicionado, certo? Mas aquilo também não trabalha como deve ser, porque aquilo está toda hora dando problema, solta imensa água. Pronto. Aquilo já foi reportado várias vezes. Mas há refrigeração aí, certo? Os Na Rua frigoríficos, Augusta. sim, temos frigoríficos aqui, sim, mas temos que manter uma porta aberta que é para aquilo fazer correntar, porque senão não dá para trabalhar Pronto, ali. é aí que eu quero chegar. Na Rua Augusta a loja é pequenina, tem lá um ar-condicionado, não funciona bem, mas o que é que o pessoal faz? Abre uma porta, abre uma janela e aquilo há ventilação, o ar circula. Sim. No Castelo, a cozinha, eu já lá estive na cozinha do Castelo. No Castelo é pequenina, vocês têm, eu não consegui, não me lembro se tem lá alguma janela ou alguma posterior. Aquilo aberto, não temos os turistas lá com a cabeça, né? Pronto, exatamente. O problema aqui, se calhar, está na questão de não haver uma ventilação. O espaço é pequeno, não há correntes de ar, não há passagens de ar e o motor do equipamento não consegue dar a rentabilidade ou não consegue trabalhar da forma correta, porque o espaço deve ser pequenino e não há uma ventilação suficiente para isto. Mas O que é que eu vou... Diz, Sim, depois já só começou. Não, acaba, desculpa. Eu vou reportar esta situação e vou tentar ver com a equipa de manutenção, tentar perceber o que é que os senhores da Ecofrio fizeram e analisaram, não analisaram, e vou-lhes mesmo espelhar estes valores. Isto não é normal. Eles tiveram a trocar, porque o meu congelador era o 2 e o frigorífico era o 1, e eles trocaram, passaram a ter o frigorífico 1 como congelador e o frigorífico 2 como frigorífico normal. Pronto, e desde desse tempo aí que isto começou a suceder mais. E tanto que o outro também tem imensa água. Olha, pronto. Mas eu estou a justificar os meus vermelhos. Porque Pronto, não há eu solução. vou guardar esta situação para a próxima reunião que tiver com a equipa para tentar perceber. Nós também já estamos a fazer o levantamento dos equipamentos todos para tentar ver, e ver quais são os equipamentos que estão que precisam de efetivamente serem trocados. E esta vai ser uma situação que eu vou tentar falar, porque realmente são valores muito... Porque isso que está a acontecer com eles, de ter água dentro do frigorífico, nós também já temos. Nós já começamos a ter, porque está a fazer já muito calor na cozinha e os ar-condicionados não estão bons. Mesmo não dentro da montra, não dá para estar na montra porque está muito calor. Ok, pronto. Muito bem. Tirando aqui as vicissitudes de cada loja, não é? Que são muito pequeninas, não há espaço para nada e alguns equipamentos precisam efetivamente serem mudados. E acreditem que isso já foi tudo falado e está tudo referenciado. Estamos aqui a tentar ter o máximo de orçamentos e levantamentos possíveis, mas acreditem que isto está a ser pensado. Não são coisas que ninguém está atento a isto. Isto já foi referenciado. Estamos a tentar arranjar a melhor solução e isto demora tempo. São muitas lojas, são muitos equipamentos, são muitos ar-condicionados, são muitos frigoríficos. É um investimento grande. Nós às vezes podemos estar na nossa loja e pensar assim, então, mas porquê é que não põe aqui, não sei o quê? É que não é só para esta loja, são para mais 10 do pastel e para mais 40 das outras, grupo todo. Portanto, isto às vezes tem que ser visto como um todo. Eu não estou a tentar justificar nada, mas quando uma pessoa está assim um bocadinho de fora e tem a abrangência total das lojas, consegue-se perceber que às vezes o investimento não é tão rápido, tão eficaz, porque há várias lojas aqui envolvidas e não é só a nossa, ok? Isso é as lojas todas do grupo que precisam de acompanhamento e de intervenção. Muito bem, eu agora precisava de ver as carinhas de todos para tentarmos fazer aqui também um teste de avaliação e falarmos um bocadinho. Houve aqui pessoal que esteve com a câmara desligada. Vamos lá, quem conseguir ligar a câmara para pelo menos falarmos aqui um bocadinho.